Imagine assumir o trono cercada por inimigos, ameaças internas, crises religiosas e o risco constante de uma invasão. Agora imagine governar numa época em que quase ninguém acreditava que uma mulher poderia liderar um reino forte, e não apenas sobreviver a tudo isso, mas transformar seu país em uma das maiores potências do mundo. Essa foi a história impressionante de Elizabeth I, a rainha que moldou o destino da Inglaterra. Quando Elizabeth nasceu, poucos apostariam que ela se tornaria rainha. Filha do famoso rei Henrique VIII e Diana Bolena, sua infância foi marcada por uma incerteza brutal. Sua mãe foi executada quando ela era apenas uma criança, e Elizabeth passou anos sendo vista como filha ilegítima, afastada da linha de sucessão. Ela cresceu em meio a disputas pelo trono, alianças frágeis e intrigas de corredor, que poderiam custar sua vida a qualquer momento. Antes de Elizabeth assumir o poder, a Inglaterra estava um caos. Seu meio-irmão mais novo, Eduardo, governou por pouco tempo, e morreu jovem. Depois, sua meia-irmã mais velha, Maria, subiu ao trono. Conhecida como Maria, a Sanguinária, ela tentou restaurar o catolicismo com mão de ferro, perseguindo brutalmente os protestantes. O país estava profundamente dividido, com tensões religiosas à flor da pele e o medo constante de uma guerra civil. A atmosfera era pesada e o futuro, sombrio. Em 1558, aos 25 anos, Elizabeth tornou-se rainha. O cenário não poderia ser pior. A economia estava em frangalhos, o povo dividido pelo ódio religioso, e potências estrangeiras como a Espanha e a França observavam atentamente, esperando qualquer sinal de fraqueza para atacar. Muitos nobres e conselheiros duvidavam abertamente de sua capacidade de governar, simplesmente por ser mulher. Mas Elizabeth mostrou desde o primeiro dia que não seria uma figura decorativa. Uma de suas primeiras e mais inteligentes decisões foi buscar o equilíbrio. Em vez de impor sua fé de forma radical como sua irmã havia feito, ela procurou um caminho do meio, uma solução que evitasse novas perseguições e conflitos internos. Ela estabeleceu a Igreja Anglicana de uma forma que acomodava tanto elementos protestantes quanto católicos. Não foi um processo simples, e não agradou a todos, mas essa moderação ajudou a diminuir a tensão que havia dominado o país por décadas, trazendo uma paz relativa. Desde que subiu ao trono, Elizabeth enfrentou uma pressão imensa para se casar. Seus conselheiros acreditavam que um marido forte, um rei ou príncipe europeu, traria segurança política e um herdeiro para o trono. Reis e nobres de várias nações disputavam sua mão, cada um com seus próprios interesses, mas ela tomou uma decisão surpreendente e radical para a época. Nunca se casou. Em um discurso famoso, ela declarou que era casada com seu reino e seu povo. Essa escolha fortaleceu sua imagem como uma soberana independente, que não se submeteria a ninguém, e evitou que interesses estrangeiros dominassem a Inglaterra através de um casamento político. Sua habilidade política era notável. Ela sabia ouvir conselhos, mas a decisão final era sempre sua. Cercou-se de pessoas extremamente competentes, como seu conselheiro William Cecil, e manteve um controle firme sobre as decisões mais importantes do governo. Ao mesmo tempo, ela era uma mestra em relações públicas. Aparecia em eventos, fazia discursos poderosos e cultivava uma imagem de proximidade com o povo, que a via não apenas como rainha, mas como uma protetora. Um dos maiores, se não o maior, desafios de seu reinado veio da Espanha. Na época, a Espanha era a nação mais poderosa do mundo, com um império vasto e um exército temido. O rei espanhol, Felipe II, via a Inglaterra protestante de Elizabeth como uma ameaça religiosa e política, especialmente depois que ela apoiou rebeldes holandeses que lutavam contra o domínio espanhol. Em 1588, a tensão explodiu. Felipe enviou a Invencível Armada, uma frota gigantesca de 130 navios, para invadir a Inglaterra e depor Elizabeth. O medo se espalhou pelo país. Uma invasão parecia inevitável e a derrota certa. Foi nesse momento de crise que Elizabeth mostrou sua verdadeira fibra. Ela foi pessoalmente até suas tropas em Tilbury e fez um discurso que entrou para a história. Ela disse: "Sei que tenho o corpo de uma mulher fraca e frágil, mas tenho o coração e a coragem de um rei, e de um rei da Inglaterra também." Essas palavras eletrizaram os soldados e uniram a nação. Contra todas as expectativas, a Invencível Armada foi derrotada. Uma combinação da ágil marinha inglesa, táticas navais inovadoras e fortes tempestades no Canal da Mancha destruiu a frota espanhola. A vitória foi monumental. Ela elevou o prestígio de Elizabeth ao máximo, consolidou a Inglaterra como uma potência naval emergente e marcou o início do declínio do poder espanhol. A pequena ilha havia derrotado o gigante. Durante seu longo reinado, a Inglaterra também viveu um florescimento cultural sem precedentes, conhecido como a Era Elizabetana. Foi a época de grandes escritores,
poetas e artistas. O teatro ganhou uma força incrível, e foi nesse período que um jovem chamado William Shakespeare começou a escrever suas peças, que mudariam a literatura para sempre. Londres se tornou um centro vibrante de cultura, comércio e ideias. Elizabeth também incentivou a exploração e as viagens marítimas. Navegadores ingleses como Sir Francis Drake e Sir Walter Raleigh começaram a expandir rotas comerciais, desafiar o monopólio espanhol nas Américas e estabelecer contatos em diferentes partes do mundo. Esse movimento ousado plantou as sementes do que, séculos mais tarde, se tornaria o vasto Império Britânico. Mas nem tudo foi estabilidade e glória. Havia ameaças constantes. Uma das mais perigosas vinha da Escócia, onde sua prima, Maria Stuart, rainha dos escoceses, também tinha uma reivindicação ao trono inglês, e era o ponto de encontro de várias conspirações católicas para derrubar Elizabeth. Após anos de tensão e conspirações comprovadas, Elizabeth tomou a decisão difícil e controversa de autorizar a execução de Maria. Foi um ato que pesou sobre ela, mas que eliminou uma ameaça direta e constante ao seu poder. Elizabeth governou por mais de 44 anos. Esse longo período, conhecido como a Era de Ouro, trouxe uma continuidade e estabilidade raras para a época, em um tempo em que a troca de monarcas frequentemente resultava em guerras e caos. Sua permanência no trono ajudou a consolidar as instituições do país e a fortalecer uma identidade nacional inglesa. Ela era uma mestre em usar sua imagem a seu favor. Seus retratos oficiais não eram apenas arte, eram propaganda. Eles a mostravam como uma rainha forte, serena, adornada com joias e vestidos elaborados que simbolizavam riqueza e poder. Sua figura se tornou um ícone, um símbolo de unidade e força nacional. A consolidação da Inglaterra durante seu reinado não aconteceu por acaso. Foi o resultado de decisões calculadas, de um delicado equilíbrio entre firmeza e prudência, e de uma incrível capacidade de adaptação. Elizabeth compreendia que governar exigia muito mais do que força militar. Exigia inteligência política, carisma e uma conexão real com seu povo. E agora, eu quero saber sua opinião. Você acredita que a decisão de Elizabeth de nunca se casar foi um dos segredos de seu sucesso, fortalecendo o seu poder? Ou foi um risco que poderia ter enfraquecido seu reinado? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ao final de sua vida em 1603, Elizabeth era vista como a grande rainha que havia guiado a Inglaterra da beira do abismo para um período de crescimento e afirmação global. Ela deixou um reino infinitamente mais forte, mais rico e mais confiante do que aquele que recebeu. Seu legado vai muito além das vitórias militares. Está na estabilidade interna que ela criou, no fortalecimento da marinha, no incentivo à cultura e na construção de uma identidade nacional que perdura até hoje. Ela provou que liderança não depende de gênero ou tradição, mas de visão, coragem e inteligência. A história de Elizabeth I nos mostra como as decisões de uma única pessoa podem de fato mudar o rumo de um país inteiro. No nosso próximo vídeo vamos explorar outro momento decisivo da história, comparando como diferentes líderes enfrentaram desafios semelhantes, de maneiras completamente distintas. Se você gostou de mergulhar nessa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário, contando o que mais te impressionou no reinado de Elizabeth I. Ative também o sininho, para não perder nossas próximas histórias que marcaram o mundo.